Amém, meus irmãos? Vamos estarmos em pé. Chegamos para o momento de ouvir uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Certamente Deus falará conosco mais uma vez pela sua infinita graça. Aleluia. Neste momento quero convidar ao microfone o evangelista irmão Valmiro, que estará nos ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus no Antigo Testamento, livro de Eclesiastes, o capítulo de número 12, o último capítulo, e também os últimos 2 versículos. Eclesiastes, capítulo 12, versos, né? A gente costuma falar versículos, né? Mas os livros poéticos não são versículos, versos. 13 e 14. Estou de veras feliz porque o Senhor ter nos dado mais esta oportunidade de nós estarmos em tua casa com o objetivo de adorar a Ele na beleza da tua santidade. Muito bom ouvirmos os louvores e os testemunhos. Nós saímos daqui com a nossa vida edificada, mais animado diante da presença de Deus. Posso ler? De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Assentai-vos, por favor. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, eu quero trazer à memória de todos vocês que estão me ouvindo neste momento a respeito deste livro que vocês têm aí em mãos. Não é este um livro qualquer, ele é o livro. Esse livro, ele nos traz a revelação máxima de Deus. Esse livro, ele não contém a palavra de Deus. Esse livro, ele é a palavra de Deus. Inerrante, infalível e absoluta. E nas páginas áureas da Bíblia, nós encontramos nos seus escritos Deus sendo revelado e Deus se revelando nas Escrituras. Quer saber quem é Deus? Leia as Escrituras. Quer saber o que Deus fez? Leia as Escrituras. Quer saber o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer? Leia as Escrituras. Tudo quanto você precisa para estar bem diante de Deus, diante do próximo e ter paz consigo mesmo, você encontra nesse livro. E esse livro nos revela os atributos de Deus. E os atributos parece que são mais atrativos de Deus, é o seu amor, a sua graça, a sua compaixão e a sua misericórdia. Esses são os atributos comunicáveis de Deus, a qual Ele reparte com a humanidade. Embora Deus sempre os tenha em um grau absoluto, e nós, seres humanos, sempre de forma relativa, porque nós nunca iremos alcançar o padrão que está Deus, o patamar que está Deus, de forma nenhuma. Mas Deus nos aceita e nos recebe pela sua misericórdia. Então esses atributos, quando fala dele, principalmente do amor de Deus, da misericórdia, da compaixão de Deus, as pessoas abrem um sorriso de orelha a orelha. Mas nós temos que entender também que a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um Deus de equidade.
Ele é um Deus de justiça. É um Deus que o culpado não tem por inocente e nem o inocente ele tem por culpado. Deus nunca na história, Deus cometeu algum equívoco na hora de abençoar alguém ou na hora de trazer juízo sobre uma pessoa, sobre uma igreja, sobre uma cidade ou sobre uma nação. Ele nunca errou no seu julgamento. E ele, tudo que ele faz, seja de bom, ou seja, trazendo bênção, trazendo juízo, Deus, ele não pode ser questionado. Ele não toma conselho com ninguém, porque a Bíblia diz que Deus, ele é onisciente. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele olha tudo, ele penetra tudo, ele sabe de tudo. Nada passa, nada escapa diante do olhar do nosso Deus. E a Bíblia nos revela que no livro de Gênesis, no capítulo 6, Deus trouxe um juízo tremendo, um dilúvio global, não local, sobre todo aquele povo. Mas antes de Deus trazer o juízo, Deus dá um tempo para aquele povo se arrepender. Posteriormente, no livro de Gênesis, também no capítulo de número 18 e 19, nós vemos ali Deus novamente trazendo um juízo tremendo sobre 5 cidades. Ali da Campina do Jordão, ou do Vale do Sal, mas as que mais se destaca, que se tornou proverbial, é a cidade de Sodoma e Gomorra, porque junto com a cidade de Sodoma e Gomorra, mais 3 cidades também foram atingidas pelo juízo de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela nos fala a respeito de 7 julgamentos nas suas páginas, sobre 7 julgamentos. Bom se nós tivéssemos tempo para falar particularmente sobre cada um desses julgamentos, mas aí nós teríamos que ter, no mínimo, 1 hora para falar sobre cada um deles, e nós precisaríamos então de 7 horas para falar. E eu quero aqui, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, condensar, resumir esses 7 julgamentos dentro desses poucos minutos que eu tenho disponível ali. Conto com a oração da igreja, conto com a oração especialmente dos obreiros, para nós trazermos essa palavra aqui nesta noite. O primeiro julgamento que a Bíblia fala é o julgamento dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. As pessoas às vezes leem a Bíblia e ficam imaginando que Jesus Cristo veio montar um espetáculo ali na cruz e querer se aparecer e ser conhecido na história. Não, senhores, de forma nenhuma. Quando o Senhor Jesus Cristo ele é levado à cruz, ali ele é condenado, não pelos seus pecados, mas pelo pecado de toda a humanidade. Porque a Bíblia Sagrada deixa muito bem claro que o salário do pecado é a morte. E quem merecia morrer, aquela morte horrenda de cruz, era eu, era você, era todos os seres humanos. Porque quem desobedeceu, quem pecou, quem transgrediu, quem afastou, quem enfureceu Deus, quem criou um muro de separação entre nós e Deus, não foi Deus, foi o ser humano. Então quem merecia aquela morte horrenda de cruz era cada um de nós. Então, já que o salário do pecado é a morte, nós tínhamos que morrer. E essa reivindicação, ela era feita pelo mundo espiritual do mal. Essa reivindicação, ela era feita por Satanás e pelos seus demônios. E essa cobrança era feita no mundo espiritual. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis está escrito assim, olha, de todas as árvores que tem no jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim dela não comerás, porque no dia que comer, morrerás. Então foi Deus quem deu a sentença. E o homem vai
e desobedece a Deus, e uma vez desobedecendo, Deus tinha que aplicar essa sentença. Mas Deus, como Deus conciliar o seu amor e a sua justiça? Por amor, ele não poderia deixar o homem impune. Melhor dizendo, pela sua justiça, ele não podia deixar o homem impune. Mas também tinha o amor de Deus. E como equilibrar a justiça de Deus e o amor de Deus, sem Deus ferir os seus princípios, sem Deus ferir aquilo que estava escrito? Então, o que Deus projeta? O que Deus planeja? Ele vai então, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo, ele fala: olha, nós temos que descer, e nós temos que expiar o pecado do homem. Nós temos que expiar o pecado do homem, para trazer o homem novamente, porque a cobrança está sendo feita, porque o salário do pecado é a morte, e fui eu que fiz esse decreto. Então Jesus, foi aquilo que foi lido na leitura introdutória, Filipenses capítulo 2. Eu falo assim: olha, sacrifício e oferta eu não vou oferecer, mas me prepara um corpo. Aí Jesus Cristo, que antes, no Antigo Testamento, ele era só a palavra, ele era só o verbo, ele encarna, ele assume um corpo humano, igual ao meu, igual ao seu, para ter os mesmos sentimentos que nós tivemos aqui. Se você pensa que a vida é triste, que a vida é difícil, fique sabendo, o Senhor Jesus Cristo esteve por aqui e ele passou as mesmas dores, as mesmas decepções, os mesmos sofrimentos que eu e você passamos nos dias de hoje. Quando você ora, quando você clama, ele entende muito bem o que se passa no seu coração. Ele sabe muito bem o que é chorar. Ele sabe muito bem o que é ser traído. Ele sabe muito bem o que é passar fome, o que é passar sede, o que é passar necessidade. Ele sabe muito bem o que é ser abandonado por amigo. Então, quando você clama, ninguém melhor do que ele para entender. Aí então Jesus vem e ele vai à cruz. E lá na cruz, o Senhor Jesus, ele assume todos os pecados da humanidade, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e depois nós que estamos vivendo nos séculos posteriores, chegando até mesmo no século 21, Jesus Cristo, ele expiou os nossos pecados. Aí, mas como que é que pode isso acontecer? Aí nós ouvimos a pregação, o Espírito Santo nos convence do nosso pecado, e o Espírito Santo vai e fala dentro do nosso coração que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí pela fé, eu tomo posse do sacrifício de Cristo na minha vida. Aí quando isso eu faço pela fé, o apóstolo Paulo diz assim, agora que você fez isso, nenhuma condenação há para você, porque você está em Cristo Jesus. Cristo nos perdoou, nenhuma condenação há para nós. Nenhuma condenação há para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Antes dele ir para a cruz, por diversas vezes, ele foi declarado inocente. Inocente. Ele ia de uma instância para outra, inocente. Levou para outro, inocente. Todas as acusações eram falsas. Todas as acusações eram inventadas. Ele foi inocente. Porque se ele fosse culpado, ele morreria pelos seus próprios pecados. Mas não, ele foi o Cordeiro Imaculado de Deus, que verteu o seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar, para nos redimir, para nos dar o direito de possuir a vida eterna e ser amigos de Deus novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo julgamento, após o crente seus pecados serem julgados lá na cruz, é o julgamento pessoal, é o auto-julgamento, é uma autoavaliação.
O crente tem que estar constantemente lendo a palavra, ouvindo a palavra e fazendo uma avaliação de como ele está diante de Deus. Não é você ler a palavra, ouvir a palavra e ficar avaliando a vida do outro e dizendo assim: olha, essa palavra aqui bateu no fulano, essa palavra aqui foi para fulano. Não, ouça a palavra, leia a palavra e compare a sua vida, o seu comportamento, a sua esperança, as suas atitudes, a sua palavra com a palavra de Deus e faça um autoexame, ver como que você está diante de Deus. E isso não só deve ser feito no dia da Santa Ceia, mas isso tem que ser feito todos os dias, todas as horas, todos os minutos da nossa vida. Não faça que nem um irmão estava me contando uma história até engraçada esses dias atrás, que tem um amigo dele que diz que vai para a igreja e costuma levar, espiritualmente falando, uma pá e uma enxada. Quando a mensagem não é boa, ele diz que pega com a pá e joga para o outro. Quando a mensagem é de bênção, diz que pega uma enxada e arrasta para cima dele. Não, vamos largar esse negócio de pá, vamos largar em casa. Não vamos trazer enxada para a igreja, não. Vamos trazer um rodo, daquele bem largo que a gente usa para puxar café, e arrastar tudo para cima de nós e avaliar para ver se nós estamos agindo conforme a palavra de Deus. É isso que Deus quer. O terceiro julgamento, esse é futuro. O julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário aconteceu no passado, mas os efeitos dele transcendem o tempo que nós conhecemos. Esse outro é no presente, ele tem que acontecer toda hora. Mas tem um outro julgamento que ele vai acontecer no futuro. E eu estou orando e esperando, almejando que ele aconteça bem rápido. Que é o julgamento do tribunal de Cristo, aonde a igreja, após o arrebatamento, será conduzida nas regiões celestiais e comparecer diante do tribunal do Bema para ser recompensada pelos seus trabalhos que ela fez aqui na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Como é bom findar o mês e nos seus 10 primeiros dias úteis, olhar no banco está o nosso pagamento, ou sermos chamados no escritório e recebemos o nosso pagamento, ou algo, diversas formas que são feitos por aí. Como é bom! Eu digo que, financeiramente falando, é o dia mais feliz do meu mês. O dia feliz. Eu gosto desse dia. Mas tem gostado do outro também, porque foi o outro que levou a esse, né? Causa e efeito. E a igreja do Senhor Jesus, ela, a qualquer momento, os que estão vivos passarão por uma transformação sobrenatural. Os que estiverem mortos em Cristo, também serão ressuscitados e passarão por uma transformação sobrenatural. O poder da vida vai subjugar o poder da morte. E a igreja vai ser transformada. E a igreja vai ser conduzida nas regiões celestiais. Quando a igreja ser conduzida nas regiões celestiais em corpos incorruptíveis, corpos imortais, nós nos aproximaremos da cidade de Nova Jerusalém. Vocês sabem como é a cidade. Ela está descrita com detalhes lá no livro do Apocalipse. Quando nós estivermos aproximando, nós olharemos a cidade. A cidade, ela é linda. Ela é como se fosse uma noiva, como se fosse uma esposa, toda enfeitada para receber o marido. E quando nós olharmos para aquela cidade, que nós nos aproximarmos da cidade, quando nós estivermos próximo da cidade, aí então nós olharemos e veremos uma tribuna ou um tribunal chamado de Bema, que não é tribunal de julgamento, mas é um tribunal de recompensa. Aí então Cristo fará um sinal e a igreja vai parar, fala assim: a cidade está lá, a cidade é para vocês, a cidade espera vocês, mas antes de entrar na cidade, tenho que galardoar vocês por todos os trabalhos que vocês fizeram na terra. E ali vai ser julgado não o crente, não a pessoa do crente, mas sim vai ser julgado as obras dos crentes.
Não vai ser julgado ali quem é salvo ou quem é perdido. Não, senhores. Ali é para a igreja que foi arrebatada e transformada, e ela vai ser chegada ali. E a Bíblia diz ali que os primeiros, os últimos, né? Os últimos ali haverá uma inversão. Eu não consigo falar como Jesus falou, usando esse jogo de palavras que ele falou. Mas funciona da seguinte maneira: todos os servos de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento vai comparecer um após o outro diante de Jesus para ser galardoado. Todos. Aí eu fico pensando, nós contemplarmos Abel recebendo o seu galardão. O primeiro que vai receber o seu galardão, segundo a ordem, é Abel. E depois, imagine contemplar quem construiu a arca lá? O Noé recebendo. Imaginem uma mulher anônima que não tem nome, ninguém conhece, recebendo o seu galardão. Quem? A mulher de Noé. Quem é a mulher de Noé? Quem prega nela? Qual é o nome dela? O que é que ela fez? Não sei, ninguém sabe. Mas de repente assim, nós vamos até conhecer a mulher de Noé, comparecendo perante Cristo para receber. Porque quem fez o café, fez o almoço, fez a janta, lavou a roupa, gritou: Noé, está pronto, Noé vinha. Era a mulher de Noé. Ela vai também receber o seu galardão lá, e as irmãs vão ter o privilégio de ver quem é a mulher de Noé. Todos vão estar recebendo. Eu imagino grandes homens recebendo o seu galardão. Eu imagino Paulo comparecendo e recebendo o seu galardão. Eu imagino grandes homens da atualidade recebendo o seu galardão. Eu me imagino eu recebendo o meu galardão diante do Senhor. E após recebermos o nosso galardão, aí então, nós todos já galardoados, aí então, nós entramos na cidade santa. E quando entramos na cidade santa, aí então acontece a união matrimonial, as bodas do Cordeiro, a união eterna entre Cristo e entre a sua igreja, para nunca mais haver separação. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Esse é o tribunal de Cristo. Não tem nada a ver com o tribunal do trono branco. Não tem nada a ver. Tribunal de Cristo só vai comparecer quem é salvo em Cristo Jesus. Irmão, mas o pastor vai ganhar um balaio de galardão e eu vou ganhar só uma latinha. Fique tranquilo, crentes transformados, crentes com corpos incorruptíveis, não vai ter inveja. Eu falo assim: glória a Deus, louvado seja Deus pelo galardão do meu pastor, pelo galardão de fulano, pelo galardão da irmã, pelo galardão do jovem. Não vai haver esse sentimento. Só que tem um detalhe: muita gente vai falar assim: por que eu não trabalhei mais? Por que eu não me esforcei mais? Isso vai haver. Por que eu não fiz mais? Por que eu não me empenhei mais? Por que eu não me dediquei um pouquinho mais na obra de Deus? E Jesus disse em Apocalipse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus não vai enviar anjo, nem arcanjo, nem ninguém não. Ele próprio vai entregar o galardão para cada crente. O outro julgamento que tem é o julgamento das nações. As nações estão aí fazendo o que bem quer, com seus líderes ditadores, seus líderes ateus, criando, fazendo lei para prejudicar o povo de Deus. Vai chegar um dia que Deus vai reunir todas as nações e vai trazê-las a julgamento. E a maneira que Deus vai utilizar para tratar, para julgar as nações, primeiramente, a maneira como elas trataram a nação de Israel. Segundo a liberdade que elas deram para o povo de Deus pregar a sua palavra. Muitas nações, ali no vale de Josafá, o vale onde Deus julga, muitas nações descerão para ali
e ali mesmo serão exterminadas, e após ser exterminadas, serão lançadas no inferno, e será apagado a memória delas diante da terra. Ali, o julgamento das nações. Será um dos piores julgamentos que vai ter. Nações prepotentes, nações anticristãs, nações que nós pensamos que é uma potência bélica, que é uma potência militar. Ninguém mexe com ela, ninguém quer tocar nela, ninguém fala nada com ela. Naquele dia, o Senhor Jesus vai chamar os seus líderes, vai chamar essa nação e vai levar no Vale de Josafá e vai meter o dedo no narizão desses líderes, o dedo na cara desses líderes e vai jogar e vai mostrar para eles quem é que manda, quem é que governa, quem é que tem poder para reinar nessa terra. Deus vai fazer isso no Vale de Josafá. E aí as nações que contribuíram com Israel e deram liberdade para o povo de Deus pregar a sua palavra, essas nações terão um lugar dentro do milênio para governar juntamente com Cristo. As demais nações não terão esse privilégio de entrar no milênio. O outro julgamento que haverá é o julgamento da nação de Israel. O apóstolo Pedro disse para Jesus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 28, falou: Senhor, nós temos deixado tudo e seguido ao Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Ele falou assim: olha, quando na regeneração, eu vou sentar vocês em 12 tronos, para que vocês julguem as 12 tribos de Israel. Israel também será julgado, só que Israel é julgado à parte. Ezequiel capítulo 20, versículo 33 a 36, fala como se dará esse julgamento. A Bíblia diz que Deus, como um pastor de ovelha, fará com que a nação de Israel passe debaixo da vara. Passar debaixo da vara era um esquema que os pastores tinham para contar as ovelhas. Eles pegavam uma pedra e colocava assim, e outra pedra aqui, colocava uma perna direita em cima de uma pedra e uma perna esquerda em cima de outra pedra, e as ovelhas iam passando, e eles com uma vara, com uma tinta de cor vermelha, ele ia passando nas costas das ovelhas, e ali contando as ovelhas para saber se a mesma quantidade que estava entrando no aprisco era a mesma quantidade que tinha saído cedo. Então Deus vai fazer assim com a nação de Israel. Só que o pastor fazia algo muito interessante. Ele contava de 1 a 9, a 10ª era do Senhor. Ele contava de 1 a 9, a 10ª era do Senhor. E também Deus fará assim com a nação de Israel. Deus vai contar um certo número de Israel e vai escolher um certo número, porque os idólatras, os rebeldes, os ateus, os que não aceitarem Cristo como Messias, esses serão julgados ali e lançados no inferno. Somente os judeus fiéis que vai entrar para governar com Cristo no milênio, juntamente com a igreja. Depois tem um outro julgamento que é o mais enigmático de toda a Bíblia, que nós não sabemos absolutamente nada sobre ele. Quando se dará? Como se dará? Por que se dará? Nós não sabemos absolutamente nada dele. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 3, Paulo diz para os coríntios: não sabeis vós que nós, igreja, haveremos de julgar os anjos? A igreja, ela vai se posicionar como juiz de Deus. E Deus vai trazer os anjos caídos, os anjos rebeldes, e vai colocar diante da igreja. E a igreja vai julgar, condenar e sentenciar esses anjos ao lago de fogo. Por que a igreja? Não sei. Por que nós? Nós não sabemos. Por quê? Mas isso vai haver nesse dia, e nesse dia nós vamos descobrir o porquê que a igreja vai julgar os anjos caídos. Eu tenho as minhas conjecturas. Por quê? Eu tenho as minhas conjecturas, a minha ideia, o porquê que Deus. Só que quando se fala a respeito disso, que eu tenho as minhas conjecturas sobre o assunto, elas podem muito bem, talvez, ser refutadas
pelos outros, né? Então resolvo não falar aqui. Agora, irmãos, caminhando para o final. Presta atenção. Agora vem o último dos julgamentos, que é o julgamento do trono branco, ou o julgamento final. Por ocasião do arrebatamento da igreja, a igreja é transformada, a viva, a militante, e é conduzida ao céu. Os mortos em Cristo, eles são ressuscitados e vai para o céu. Os que morreram sem Cristo, eles ficam na sepultura. E eles só vão ressuscitar no dia do juízo final. E quando eles comparecerem diante do juízo final, eles saberão como eles foram enterrados, como eles foram sepultados. Porque quando eles foram sepultados, no momento antes dele morrer, eles viam céu, eles viam terra, eles viam cidade, eles viam tudo nos últimos momentos de vida que eles tiverem. Mas quando eles ressuscitarem, que eles olharem para cima, a Bíblia diz que o céu vai se passar com um estrepitoso estrondo, e os elementos que na terra há, todos eles abrasados se queimarão. Vai passar céu e vai passar terra. E quando eles olharem para cima, a única coisa que eles vão avistar é um trono branco. O trono é branco porque fala de justiça. O trono é branco porque fala da santidade de Deus. O trono é branco porque fala da equidade de Deus. O trono é branco porque fala que Jesus, ali no trono, ele não vai cometer injustiça. E ali ele vai julgar todas as pessoas. Todas as pessoas ele vai julgar. E após ele julgar, ele mesmo vai sentenciar essas pessoas ao lago de fogo. Vai passar os céus. Você já imaginou olhar para cima e não ver céu? Você olhar para baixo e você não ver terra? Você está suspenso no ar. O trono suspenso no ar. Os mortos sem Cristo, suspensos no ar, e cada um sendo chamado individualmente, à presença do Supremo Juiz, e ali ele ser julgado, e ali ele ouvir. A Bíblia diz que tudo aquilo que foi falado ou feito dentro de quatro paredes, vai ser revelado diante dos homens ali no dia do juízo final. Hoje nós nos escondemos, nós conseguimos nos esconder. Nós conseguimos ocultar tudo, ou quase tudo. Mas Deus, eu acredito, eu penso, aleluia, que Deus tem um agente próximo. E a onisciência dele para fazer um registro de todas as obras dos homens para trazerem à tona ali no dia do juízo final. A coisa triste é que muitas pessoas que vão estar naquele dia para serem julgados, são pessoas que cantaram na igreja, são pessoas que testemunharam na igreja, são pessoas que dirigiram congregações, são pessoas que pastorearam multidões, são pessoas que foram missionários, evangelistas, foram pessoas que ocuparam o seu tempo todo fazendo a obra de Deus, mas nunca se converteram a Deus. Sempre que pecaram, que caíram, não tiveram coragem de chegar e pedir perdão para Deus, para que Deus o perdoasse, para que Deus o sarasse, para que Deus o purificasse e lhe desse uma nova chance. E foi levando, e passou o arrebatamento e ele não subiu, e ele morreu e ele não ressuscitou, e ele vai estar diante de Deus, e naquele dia ele vai gritar, ele vai chorar de agonia, porque depois do juízo final é lançado no lago de fogo, e não tem mais retorno do lago de fogo, e depois é novos céus e nova terra para o salvo, não tem volta ali deste lugar. Lembro-me muito bem uma vez, na década de 80, onde eu estava na igreja, mas estava meio lá e meio cá, e minha mãe constantemente pregando para mim, e eu não queria nem ouvir o que minha mãe dizia. Mas quando foi uma certa noite, eu tive um sonho.
eu tive um sonho de o Senhor Jesus levando a igreja e eu ficando. A agonia, irmãos, que eu senti naquele dia, eu nunca esqueci. Eu senti uma dor tão grande no meu estômago, um amargor tão grande no meu estômago. Isso aconteceu no sonho, que eu fiquei vários dias com meu estômago amargo e com meu estômago doendo por causa daquele sentimento, de tanto que doía. Mas não demorou muitos dias, eu me afirmei na presença de Jesus. Tem uma artista plástico, não me lembro o nome dele, lembro, mas não consigo pronunciar o nome dele. Ele leu o livro de Daniel a respeito de Belsazar, quando aquela mão misteriosa escreveu na parede caiada a sentença do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, ou neto de Nabucodonosor, não sei, ali. E Belsazar olhou aquela mão, e ele trouxe Daniel, e Daniel foi então, leu a sentença, e a sentença é para ele. Quando a sentença era para ele, esse artista plástico passou 30 anos da sua vida tentando pintar o rosto de Belsazar, para saber como é o semblante de alguém recebendo a sentença de Deus. Ele pintava o rosto e de repente assim ele pegava e bagunçava e jogava no lixo. Por que tu jogou no lixo? Não é esse o semblante de quem está recebendo a sentença de Deus. Por fim, no final da sua vida, ele falou assim: eu desisto, porque eu não consigo ver, não consigo pintar a fisionomia de um ser humano sendo sentenciado ao inferno pelo justo Deus. Ninguém consegue imaginar como é a fisionomia de uma pessoa recebendo uma sentença. Faço parte ali do tribunal, do júri, e às vezes eu vejo ali pessoas recebendo. Irmãos, a pessoa realmente está ali, né? Está recebendo a sentença, não consegue ali tirar os agravantes e muito tempo. Aí o que acontece? A gente vê o semblante da pessoa, e você vê que a pessoa está indo ali cumprir aquele determinado tempo. Irmãos, dá uma dor no coração da gente ver aquilo ali. Mas aquilo ali ainda tem jeito. Ele pode ouvir o evangelho e ser perdoado, pode ouvir o evangelho e ser restaurado, mas lá diante do trono branco não tem restauração. Vamos ficar de pé para nós terminarmos aqui em nome de Jesus, porque lá as pessoas ficam pensando, irmãos, que diante do juízo do trono branco, tem o advogado de defesa, tem o promotor, que é o advogado de acusação, tem um tribunal de júri lá para ser às vezes ali, não estou caçando uma palavra aqui, não estou conseguindo achar a palavra, e a palavra que eu utilizar não seria a palavra certa, né? Porque o advogado de defesa tenta ganhar o júri para amenizar a pena. O advogado de acusação, que é o promotor, tenta ali ganhar o júri com seus argumentos. Agora, diante do trono branco, irmão, não existe advogado de acusação, não existe advogado de defesa. Não pensa que é assim, que alguém vai sair dali, irmãos, absolvido. Ninguém sai dali absolvido. As pessoas já vão ali, já condenada, simplesmente para receber a sentença e ser lançado no lago de fogo. É muito triste. Olha só a responsabilidade que pesa sobre mim e sobre ti, quando nós nos colocamos para pregar e para ensinar simplesmente por vaidade, para engrandecer o nosso ego. Não, irmãos, nós temos que estar com a nossa mente, com o nosso coração voltado, que nós estamos ensinando e pregando e evangelizando pessoas que hoje poderiam ser livres do dia do juízo final. A coisa é muito séria. Mas deixe-me dizer para você que está me ouvindo ou vai me ouvir, ou para você aqui crente, que está meio lá, meio cá, está cocheando entre dois pensamentos, está em cima do muro, não sabe se salta para dentro, se salta para fora. Deixa eu dizer uma coisa para você: hoje não é o dia do juízo final. Hoje não é o dia do juízo final. Hoje ainda há recurso para a sua causa. Hoje ainda tem um advogado de defesa.
que ele gratuitamente ele quer te defender diante do Pai. Hoje tem Jesus, ele pega o pai e fala assim: pai, olha, esse aqui realmente ele não presta, ele merece o inferno, ele merece a morte mesmo, mas pai, dá uma olhada aqui no meu sangue, o meu sangue é o preço, eu compro ele, eu resgato ele, eu perdoo ele, eu purifico ele com o meu sangue. Aí o pai fala assim: meu filho, eu não aceito o seu sacrifício, eu já aceitei o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, quando você derramou o seu sangue. Agora, se ele aceitar você, eu aceito o seu sacrifício e aceito ele, e você pode ser livre, purificado, limpo pelo sangue de Jesus Cristo. É fácil, irmão. Ser perdoado, ser salvo, ter o nome escrito no livro da vida, é muito mais fácil do que você ingerir um copo d'água desse. Hoje não é o dia do juízo final. Hoje não é o dia do juízo final. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia do desviado voltar para o Senhor. Hoje é dia de você aceitar a Cristo como Salvador. Hoje é um dia de você pegar uma pedra e dizer assim: até aqui me ajudou o Senhor, mas até aqui, daqui para frente agora, eu quero ser diferente. Eu quero tribunal de Cristo. Eu não quero trono branco. Porque a igreja, por ocasião do trono branco, aonde ela estará? Ela estará nas dependências do trono branco, só assistindo de camarote. Aí alguém pode dizer o seguinte: ah, Senhor, eu não ouvi, ninguém me convidou. Aí eu acredito que Deus, ele pode trazer a memória da pessoa e falar assim: olha aqui, você quer que eu reprise para você o dia que você recebeu o convite, o dia que você ouviu a mensagem, eu vou mostrar para você. Olha aqui, esse irmão, esse pastor, esse evangelista, esse cooperador te convidou, te pregou e você não quis. E Deus vai trazer à tona, vai mostrar para as pessoas, e a pessoa então será, diz a Bíblia no sentido figurado, amarrada aos pés e às mãos, e vai começar a ser atacada de bruxismo, vai começar a ranger os dentes de ódio, de raiva de Deus, e lançado dentro do lago de fogo. É sério, irmãos. Tem alguma pessoa aqui em nosso meio que está distante, que ainda não é evangélica, que na hora da apresentação não quis se manifestar? Eu faço o convite para você, nesta hora, em nome de Jesus.